Pessoal, boa tarde. Então, hoje nós vamos retomar os nossos estudos da atividade 4 do Caderno da Cidade, tá bom? E a gente vai responder, eu vou explicar para vocês as questões 6, 7, 8, 9 e 9, tá? E aí, na terça-feira, eu explico a 10 e a 11 e a gente finaliza essa atividade e volta para o Trilhas, tá bom? Eu espero que vocês estejam compreendendo aí, né, os conceitos. Caso vocês tenham dúvidas, me escrevam sempre, né? Porque a ideia ao final dessas atividades é que vocês também produzam um artigo científico. Então, é importante que vocês estejam entendendo como é que se monta um, tá bom? Então, vamos lá. A gente estava, então, fazendo a leitura, a gente fez a leitura do texto Porque Choramos, que foi um texto publicado na Super Interessante, e aí agora a gente vai continuar a resolução das questões. Então, vamos para a questão 6. A gente tinha parado, então, na 5, só para relembrar, e aí aqui tinham as características da linguagem do artigo científico, tá bom? Então, vamos lá. Na questão 6, em dupla, releia o segundo parágrafo do texto e diga quais estratégias foram utilizadas pela autora para tornar o assunto mais acessível aos leitores leigos. Então, vamos lá no segundo parágrafo, que é esse daqui, ó, tá? Então, eu vou ler o segundo parágrafo e aí a gente vai ver as estratégias, tá bom? Do ponto de vista fisiológico, as lágrimas comovidas dos tupis guaranis são praticamente as mesmas que você derrama quando está cortando uma cebola e fica com os olhos irritados. Elas não passam de gotinhas produzidas pela glândula lacrimal e formada por 3 camadas, uma película de gordura mais externa, envolvendo o recheio de água, que fica sobre um filete de muco. São assim também as lágrimas lubrificantes ou basais, que servem para umedecer, nutrir e limpar a córnea, fabricadas numa média de 1 ou 2 microlitros por minuto. 1 microlitro equivale a 1 litro dividido por 1 milhão. Mas há alguma diferença entre as lágrimas com função lubrificante, as que surgem como reflexo a um cisco, e as lágrimas emocionais, como as derramadas pelos índios? Então, aqui ela vai explicando, né, a composição da lágrima, como ela é formada, e ela faz uma comparação, né, dizendo que as lágrimas que os tupis guaranis derramaram são praticamente as mesmas que a gente derrama quando corta a cebola. Ou seja, sendo lágrimas de sentimento ou lágrimas em decorrência de algum produto ou alguma reação do nosso olho, elas são iguais na composição. Então, vamos lá. Que estratégias foram utilizadas para tornar o assunto acessível aos leitores leigos? Vamos voltar lá nas estratégias da questão 5, tá? Simplificação do conceito científico para valorizar a compreensão do leitor leigo, principalmente com o uso de comparações e, às vezes, metáfora. Ela usou uma simplificação? Sim. Então, essa é uma das estratégias, simplificação. A abreviação da linguagem científica sobre o assunto tratado. Sim, ela abreviou, né? Quando ela fala aqui sobre a questão das gotinhas produzidas pela glândula lacrimal e formada por 3 camadas, ela deu uma resumida em como a lágrima é produzida. Então, ela usou também essa técnica, né? Então, ela usou a simplificação do conceito científico e ela usou a abreviação. Apresentação, uma definição principal do tema, seguida de outras referências e, é claro, outras definições. Ela fez uma definição, né, do ponto de vista fisiológico. Ela fala das lágrimas e que essas lágrimas, elas são, mesmo as lágrimas dos indígenas, né, são iguais às nossas, independente da lágrima ser de sentimento ou ser de alguma composição, alguma reação do nosso olho. Então, sim, ela faz uma apresentação. A adequação da linguagem em função do leitor modelo idealizado, ou seja, aquele que possivelmente comprará a revista. Aqui a gente não sabe muito se ela idealizou, né? Muito provavelmente sim. Mas vamos para a próxima. Diálogo direto com o leitor por meio de perguntas, e assim estabelece a interação. Ela faz uma pergunta lá no final do parágrafo, né? Mas há alguma diferença entre as lágrimas com função lubrificante, as que surgem como reflexo a um cisco, e as lágrimas emocionais como as derramadas pelos índios? Então, ela faz uma pergunta assim. Então, a gente já viu que ela usou a simplificação, a abreviação,
a apresentação de uma definição principal do tema e o diálogo com o leitor. Vamos ver a próxima. Apresentação de nomes de pessoas que são autoridades ou referências na área para validar a discussão proposta no texto ou no parágrafo. Nesse segundo parágrafo, ela usa alguém que é autoridade, algum estudioso, autoridade no tema? Não. Tá? Então, nós vamos aqui anotar as estratégias que ela utilizou foi a simplificação do conceito científico, a abreviação da linguagem, a apresentação de uma definição principal do tema, diálogo direto com o leitor. Foram essas quatro estratégias que ela utilizou, tá bom? Então, vamos para a próxima. Muitas vezes, os cientistas recorrem aos especialistas do assunto abordado para comprovar suas teorias e reforçar a credibilidade da discussão ao futuro leitor. Assim, no texto lido, percebemos. Então, a gente tem lá o especialista, a filiação universitária e a especialidade para completarmos. Então, o Juan Murubi del Castillo, ele é da Universidade de Alcalá, em Madrid. Qual que é a especialidade dele? Vamos olhar no texto. Vamos procurar aqui, ó. Aqui fala dele, ó. Então, por que então o olho motivado por uma emoção qualquer produz uma secreção? Pergunta o oftalmologista espanhol Juan Murubi del Castillo. Então, a gente sabe que ele é oftalmologista. Aí você vai escrever aqui, ó. Qual que é a especialidade dele? Oftalmologista. César Hades, da Universidade de São Paulo. Vamos ver. Vamos procurar aqui o nome do César. Tananã. Aí aqui ele fala da questão do choro, né? O estudo que ele fez com os jovens estudantes, né? Ó, aqui, ó, etólogo. Então, diz o etólogo César Hades. César Hades é, então, um etólogo da Universidade de São Paulo. Guilhermo Rubem. Vamos ver lá. Guilhermo Rubem. Então, é isso que vocês vão fazer. Vai procurar no texto o nome da pessoa. Ó, diz o antropólogo Guilhermo Rubem, da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Então, o Guilhermo Rubem, ele é o quê? Antropólogo, tá? Então, você vai anotar aqui. Já fiz 3 com vocês, agora as outras 6 vocês fazem, tá? É só colocar qual que é a especialidade dele aqui. Ele é psicólogo, ele é historiador, ele é antropólogo, ele é psicanalista, qual que é a especialidade de estudo dele, tá? Por que esses especialistas foram utilizados no texto? Como a especialidade científica de cada um deles colabora, ao mesmo tempo, para a manutenção temática e para a construção da autoridade discursiva no texto. Em dupla, discuta com o colega e registre suas respostas nas linhas abaixo. Então, ele quer saber, esses especialistas, por que eles foram utilizados no texto? Por que foi chamada a voz deles no texto? A gente já viu, né? Para dar ainda mais força para o argumento e para a explicação de como a gente chora, tá? Então, é para isso. É para isso que... E na manutenção temática, o que a pessoa que escreveu a reportagem ela faz? Ela vai trazendo essas pessoas especialistas para ir falando. Então, ela traz primeiro do oftalmologista, depois ela fala do antropólogo, depois ela fala do historiador. Então, ela vai trazendo pessoas para reforçar a explicação do porquê choramos, tá bom? Então, é isso que vocês vão escrever aqui. Por que essas pessoas estão lá? Para reforçar o argumento. E aí ela vai fazendo um percurso, né, desde da parte científica do olho e tal, de como a gente chora, até a parte psicológica, né, os costumes dos povos, enfim, tá bom? Vamos para a questão 9. Percebemos que, ao longo do texto, vários estudiosos falam sobre seus pontos de vista. Nesse sentido, responda. Letra A. Em que a pesquisa do historiador da Universidade de São Paulo pode ser útil para a população brasileira? Então, aqui ele vai falar de um historiador da Universidade de São Paulo, né? Lá para baixo. Fala do antropólogo e tal. Vamos procurar aqui o trecho que fala do historiador. Da Universidade de Iowa, Estados Unidos, tananã. Aqui ele fala, ó, muitas vezes o público vai ao cinema,
tal, e chora. Aí ele fala do psicólogo. Peraí, vamos procurar aqui. Cadê a parte que fala do historiador? Tem uma parte aqui. Ele fala aqui, ó. Elias Tomé Saliba, da Universidade de São Paulo, ele é historiador, né? Então, aqui. O choro é uma experiência humana, imprecisa e variada, afirma o historiador da cultura Elias Tomé Saliba, da Universidade de São Paulo. As manifestações afetivas, por meio das lágrimas, não são constantes, mas mutáveis, historicamente nômades e culturalmente inventadas. Um rápido passeio pela história dos costumes mostra como o papel do choro mudou no decorrer do tempo. No período medieval, muitos dos hábitos cotidianos eram realizados em público, sem qualquer constrangimento, entre eles, dar gargalhadas e chorar. Mas no começo da época moderna, no Ocidente, tem início um processo civilizador de disciplinamento desses hábitos. Com o refinamento das maneiras, o chamado pudor, atos rotineiros passaram para a discrição do âmbito privado. As lágrimas, então, ficaram restritas à intimidade de cada um. Esse autocontrole coletivo talvez tenha alcançado maior êxito no século XIX, na era vitoriana. Nada de verter lágrimas publicamente. Até os gestos ficam mais contidos. Veja o caso das carpideiras, as choradeiras profissionais, diz Elias. Elas atuavam quase como substitutas das elites aristocráticas, para quem não era de bom tom chorar em público, mesmo que no enterro de um filho. No século XX, e aí ele vai explicando então o percurso histórico do choro, né? Como que no século XIX o choro era uma coisa, né? Na era medieval o choro era uma coisa comum, né? E aí no século XIX isso já começou a ser uma coisa mais contida, né? Das pessoas não ficarem chorando em público, delas terem mais serem restritas a chorar dentro de suas casas, né? De uma maneira mais íntima, tá bom? Então, assim, para que essa pesquisa ajuda a população brasileira, vocês acham? Primeiro, assim, para a gente saber o comportamento das pessoas. Então, a história, o que ela faz? Ela sempre analisa como era o comportamento das pessoas no passado e como isso se reflete no tempo atual. Porque se na era medieval era comum rir e dar gargalhadas, hoje em dia não é. E por que não é? Porque vem do reflexo dessa vivência do século XIX. Então, por que a gente estuda história? Para entender o presente. Porque toda uma situação que hoje a gente tem como normal, como um hábito, como comum, ela veio de um percurso histórico. Então, na era medieval era comum chorar na rua, dar gargalhada na rua, ou abertamente para todo mundo ver. No século XIX isso mudou e com o passar dos anos as pessoas começaram a ser mais contidas na questão do choro, né? De se envergonhar e de tentar chorar de maneira mais escondida. Então, por que a pesquisa dele é importante? Para a gente entender o momento presente. A história analisa o passado para entender o que a gente está vivendo agora, como que a gente está vivendo, porque foi um costume que foi passando no decorrer do tempo e hoje a gente está nessa situação, né, do choro no caso, mas em todo o estudo da história é isso, a gente estuda a história, a gente estuda o passado para entender como as coisas chegaram a esse ponto que chegaram hoje, tá bom? Por que podemos entender que um historiador também é um cientista? Porque ele faz uma pesquisa, né? Ele faz uma pesquisa, ele analisa dados, ele analisa arquivos, ele vai se aprofundar naquilo que ele quer descobrir, né? Então, por que ele também é um cientista? Porque ele pesquisa para saber por que a sociedade está nesse ponto que está. Então, ele faz um levantamento, um estudo, e ele também é um estudioso da área, né? A história, ela também é um ramo da ciência, tá? No penúltimo parágrafo, há a participação de um psicólogo para atribuir sentido ao assunto. Por que psicólogos, historiadores e oftalmologistas podem ser considerados cientistas? Também, porque cada um estuda a sua área de conhecimento e como essa área impacta na vida do ser humano e na vida em sociedade. Então, tanto o historiador, quanto o psicólogo, quanto o oftalmologista, ele está sempre estudando a sociedade, estudando os indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Essas áreas são áreas da ciência e são áreas do conhecimento que são importantes para a gente entender por que a nossa sociedade se compõe dessa forma, existe dessa forma, tá bom? Na letra D, para encerrarmos,
como as pesquisas de diversos especialistas sobre o mesmo assunto, porém de áreas diferentes, podem contribuir para o leitor do texto da revista. Então, as pesquisas são diferentes. O que elas ajudam? Elas ajudam agregando mais conhecimento. Então, a gente sabe do choro pela questão oftalmológica, a gente aprendeu do choro pela questão histórica, a gente aprendeu sobre o choro pelo viés antropológico, a gente aprendeu sobre o choro pelo viés social, a gente aprendeu sobre o choro pelo viés psicológico, então a gente aprendeu sobre o choro de diversas maneiras. O choro, ele é um tema que ele surge, ele aparece como estudo em várias áreas diferentes, né? E mesmo assim a gente precisa compreender. Então, desde a parte oftalmológica até a parte psicológica. Então, é por isso, tá? Isso contribui com o quê? Porque acrescenta e faz crescer o nosso conhecimento no assunto, tá bom? Então, é isso. Vocês vão responder aí a atividade 6, 7, 8 e a 9 até a D. Essas questões são um pouquinho mais complexas, mas aí você volta o vídeo, assiste de novo, né? E fala sobre a questão da ciência e tal, mas nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Eu expliquei mais ou menos a resposta de todas, tá bom? Se tiver dúvida, podem me escrever, eu estou aqui à disposição, tá bom? Até mais, beijo, tchau, tchau.